Pastor Rodrigo, nós estamos nesse mês aqui e é um mês, nós estamos ainda vivendo o outono aqui no Brasil, né? E nessa oportunidade, não é nem inverno, é o outono, né? E nesse outono aconteceu aí 3 fenômenos, né? Primeiro veio o eclipse, né? O alinhamento, né? Da Lua, do Sol, do planeta Terra, de alguns planetas. Logo na sequência, isso aconteceu de domingo para segunda, logo na sequência veio então acontecer caiu uma leve garoa, né? Em alguns lugares garoou, em outros lugares choveu, e junto já veio a ventania, o frio e também o ciclone, 3 eventos da natureza em um só mês, né? Muito, muito estranho, e não deixa de ser um sinal escatológico, né? Com certeza, pastor Rodrigo. Muito estranho o que está acontecendo e nós temos aqui até informações passadas, né, do que aconteceu anteriormente da lua de sangue e o que aconteceu depois que houve a lua de sangue. E agora também não foi diferente. Nós tivemos a lua de sangue, depois no outro dia aconteceu essa com o Brasil, né? Justo o Brasil que viu a lua de sangue e todos os países aqui da América Latina que chegou a ver a lua de sangue foi aí terrivelmente aí castigado, né? Não é uma como é que fala a palavra superstição, não. É uma coisa realmente que porque a lua de sangue, pastor Cornei, na verdade é um juízo de Deus, né? Tá lá em Apocalipse, vai acontecer. Ainda bem que quando acontecer de fato real mesmo, a gente não vai estar aqui mais. A igreja será arrebatada. Inclusive a gente vai colocar até a matéria aqui já para poder dar andamento, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para os irmãos. Deixa eu pegar aqui a matéria, vamos lá. Olha aí, ó. Então, eu quero só frisar essa aqui, a questão aqui, ó. Quando a lua de sangue acontece, já aconteceu o quê? No dia 16 de maio, certo? Certo. Aconteceu. O pessoal deu o nome aqui de sangue de flor, né? Lua de sangue de flor. Ela foi visível, né? Nós vimos, sem precisar de nenhuma ferramenta. O próprio olho nu, nós chegamos a ver. Inclusive eu acompanhei aqui da 1 da manhã até 2h50 no dia, foi na segunda-feira, né? E foi domingo, né? Domingo para segunda. Domingo para segunda, né? Isso. E aí eu acompanhei, eu vi até a hora que saiu o eclipse. E foi muito forte. Só que foi o que eu disse no vídeo anterior que eu gravei lá no canal, que sempre quando vem uma lua de sangue, depois vem uma catástrofe, né? Será uma coincidência? Não sei, mas que de fato, eu até marquei aqui, pastor, deixa eu marcar aqui, deixa eu voltar aqui que eu me perdi onde está o lugar aqui. Olha só, se a gente pegar aqui a história, no dia 9, vocês irmãos conseguem ver aí? Deixa eu dar um zoom aqui maior, peraí. Aqui ficou melhor, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Pronto, acho que ficou melhor, né, pastor? Aí, ó. Ficou melhor. Olha lá. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui, gente, é a matéria, tá? Agora é recente, tá bom? Deixa eu ver de que é aqui essa matéria. Não vai falar, mas é de segunda-feira pra cá, tá bom? Porque foi 16 que teve a lua de sangue, né? Sim. Aí você vê aqui, ó. No dia, na lua de sangue, teve uma lua de sangue, um eclipse lunar total, dia 9 de novembro de 2003. Sim. Tá? E naquele ano, pastor Ney, aconteceu o quê? Aconteceu a SARS, atingiu Hong Kong. Que foi uma espécie de uma epidemia, né? Matou muitas pessoas. Uhum. Isso aproximadamente aconteceu há 18 anos e meio atrás. Exatamente. Aí depois, em 2014, aqui ó, 15 de abril de 2014, houve um eclipse lunar total, lua de sangue novamente, que foi o primeiro de 4 eclipses totais consecutivos em uma série. Então teve um atrás do outro. Foi um fenômeno, esse fenômeno que acontece de ter um atrás do outro sem parar, astronômico, é raro. E ocorreu apenas 4 vezes nos últimos 500 anos, pastor Adnei. E o interessante é que no dia 16, que foi do dia 16 de abril de 2014, um barco afundou na Coreia do Sul, deixando aí 300 mortos. Isso após a lua de sangue. Em 2014. 2014. Aí, caminhando para agora, para o ano passado, em 29 de março de 2021, muitas pessoas em Taipei viram uma lua de sangue no céu noturno. 3 dias depois, em 2 de abril, um trem Taroko Express,
operado pela administração das ferrovias de Taiwan, né, descarrilhou, causando mortes e ferimentos graves, e que chocou até a opinião internacional, porque era um trem que era impossível de acontecer isso, e aconteceu. Então, pastor Claudinei, aqui está, né? Eu coloquei essa matéria para os irmãos acompanhar em tempo aí. E agora, dia 16, que aconteceu agora, foi a mesma coisa, né? Aconteceu a lua de sangue, e na sequência, o que acontece? Chega ali, ó. Dia 17 de março de 2022, tempestade Wikenkan chega ao Brasil com ventos de até 100 km por hora, queda de energia e suspensão de aulas. Quer dizer, esse Yakikan, né, passou pela região da Serra Catarinense, na região da Serra do Rio do Rastro, e virou um caminhão baú com ventos de 150 por hora. Exatamente, isso tá rápido, eu ia falar isso aí agora, hein? Tá ligeiro, hein? Verdade, olha a força do vento. Isso, assim, no Brasil, que eu me lembre, já aconteceu, que eu saiba, eu nunca vi um negócio dessa magnitude no Brasil. Você chegou a ver já, pastor Claudinei? Jamais. E sabe, pastor Rodrigo, ontem eu estava lendo, porque na terça-feira eu fiz um vídeo, apresentei até um áudio falando sobre esse frio que não seria um frio normal, e algumas pessoas da região da Bahia, mais precisamente da região de Itabuna, daquela região que é muito quente, escreveram mensagem dizendo: pastor, nós estamos aqui assim espantados com esse fenômeno, porque nunca aconteceu do sol estar batendo forte e o frio acontecendo ao mesmo tempo. Sol quente e frio ao mesmo tempo. Aqui na cidade onde eu estou, no interior, agora aqui no interior de São Paulo, pastor Rodrigo, eu acredito que aí também onde o senhor está, que é uma região semelhante a que eu estou, quente, o sol está batendo, está um sol quente normal de todas as cidades, mas está frio. Está fazendo frio no sol quente. Debaixo do sol, a gente sente a quentura do sol, mas você sente que está aquele vento gelado, um clima muito estranho, isso depois desse episódio aí da lua de sangue. E para chamar, assim, eu achei assim também um pouco meio interessante, porque eu nunca liguei o chuveiro no quente que a água ficasse fria. Exatamente. Exatamente. Olha que eu tenho 38 anos, isso aconteceu comigo aqui no Brasil. Ligar o chuveiro no quente e a água continuar fria. E você pensar em entrar debaixo do chuveiro porque a água tá fria, não esquenta. Exatamente. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, né? Que a gente manda as crianças tomar banho mais cedo, né? Por causa de problemas de resfriado, essa coisa toda. Teve que ligar o chuveiro no terceiro ponto, porque se deixar no segundo, que é o quente, que a gente sente pelar as costas, não dá. A água vem gelada. Então, e eu vejo assim isso como um sinal de Deus, pastor Claudinei. Muitas pessoas falam que não, mas natureza. Mas, gente, isso nunca aconteceu no Brasil. E foi justo depois que veio a lua de sangue, que tipifica juízo de Deus, né? É um juízo de Deus. Inclusive, está até aqui. Deixa eu tentar um versículo bíblico aqui que vai deixar mais claro para os irmãos. Joel, capítulo 2. E também em Apocalipse também. Aqui, ó. 6 e 12, né? Olha só. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como de sangue, tá vendo? Então, você percebe que a gente está vivendo, não que seja essa mesma lua de sangue, mas você vê que é um juiz de Deus que está vindo sobre a terra, não da forma que vai vir quando nós não tivéssemos mais... Isso que vai acontecer na grande tribulação, né? E a gente não... Eu espero que eu e você, pastor Claudinei, quem está aqui conosco, não esteja aqui quando isso acontecer, porque vai ser terrível. Você imagina aí, só a ponta do iceberg, nós já estamos sentindo já não consigo nem se mexer direito. Imagina se nós estivermos nesse período, irmão, pastor Claudinei, vai ser terrível. E isso sem contar, pastor Rodrigo, eu acredito que aí na região que o senhor está, e na região que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, né, no Brasil e fora do Brasil também, né, porque isso é uma coisa meio que mundial, podemos dizer assim. Uma onda de uns sintomas estranhos, como se fosse resfriado, mas não é bem um resfriado, umas dores no corpo,
dores de cabeça, indisposição, mal-estar. As unidades de saúde aqui da cidade, pastor Rodrigo, lotado de pessoas de todas as idades. Os médicos, né, como a gente sabe, como que é a maioria das pessoas recebe ali um analgésico, como se fosse uma virose e volta para casa. Mas as pessoas, entende, recebendo em seus corpos sintomas semelhantes, né, de mal-estar, indisposição, arritmia cardíaca, um clima muito estranho no tocante também à área da saúde. Exatamente, isso tocou uma coisa interessante. Depois que eu acompanhei a Lua de Sangue na madrugada, até falei pros irmãos, meus irmãos, tá estranho, eu tô ficando meio resfriado. Eu tava 100%. Daquele dia até agora de manhã, eu fiquei com febre, dor pelo corpo todo, uma coisa estranha. De cama, levantava da cama, mas na marra. Agora que tá passando, mas você vê que é uma força, assim, do mal operando de uma forma tão forte que você não consegue, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, né? As coisas estão ficando complicadas. É algo que está no vento, né? Algo que está, digamos Exatamente. assim, na atmosfera. Não é uma questão simplesmente de que atingiu uma pessoa ou duas, não. Há um efeito na atmosfera, no vento, no clima, que está adoecendo as pessoas de todas as idades, uma indisposição, febre, algumas pessoas aí saindo na boca afta, né, como se fosse uma febre interna, e isso, né, não deixa de ser o sinal do fim dos tempos. O grande problema, pastor Rodrigo, é que as pessoas, que muitas das vezes ouvem a gente falando sobre o fim dos tempos, as pessoas dizem o quê? Esses pastores são sensacionalistas, são pregadores do caos, estão querendo amedrontar as pessoas, em vez de falar coisas boas e coisas bonitas, ficam aí falando coisas assustadoras, mas não tem o que falar senão essa realidade do que está acontecendo, pastor Rodrigo. Eu fiz uma live com o pastor Carlos Cardoso, acho que foi ontem, aí teve lá um comentário de uma pessoa: parabéns, vocês são pregadores do terror, do terrorismo, vocês vêm de pregar amor, pegar a palavra. Gente, não tem como você fugir da realidade. A flor, né? a flor é bonita, mas também tem os espinhos também. Os espinhos tem que ser mostrados. O negócio de só pregar amorzinho, mas não pregar a outra face, as pessoas ficam acomodadas, pastor Conei. Não quer saber de Deus, não. De Jesus, sabia? Exatamente. E a verdade, ela tem que ser dita a tempo e a fora de tempo. O que tem que prevalecer em nossas vidas é a verdade. Se nós não colocarmos a verdade exposta diante de tudo e todos, simplesmente nós não seremos os pregadores da verdade, né? E é como o João Carlos, que está lá nos Estados Unidos, escreveu, né? Foi lançado, João Carlos? Sim, Aí? João Carlos, tá na linha do tempo. Eu acredito que foi lançado, sim, na atmosfera alguma coisa, porque não está normal, não está normal, as pessoas estão vivendo os mesmos sintomas, como se fossem as mesmas doenças, os mesmos problemas. Isso sem contar também, né, pastor Rodrigo, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas não podemos fugir da questão de que é o efeito também da Jussara, né? É o efeito da Jussara. Infelizmente. E outra coisa, olha o João aí, ó. Ô, João, o café tá aqui, João. O café não pode faltar, né? O café. Eu não gosto de chocolate quente, mas café é comigo mesmo. E tem pessoas falando, esse que ele falou, eu não vou nem falar, porque você nem falar aqui na live. Sim. Tem pessoas falando que eles estão mexendo realmente, estão fazendo coisas aí pra tentar melhorar o planeta. Tá ficando pior a situação, né? Talvez. Tem o projeto Harper também, que eles podem mudar situações do clima, criar tornados, enfim, né? Mas eu ainda fico como um sinal de Deus ainda, viu, pastor Claudinei? Pode ser que pode ter que ter uma criação humana, né? Eu não duvido. Do jeito que as coisas estão indo, né? E mesmo que tenha uma criação humana, não deixa de ser um sinal de Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência iria se multiplicar. E essa criação humana diante de todas essas coisas não deixa de ser um sinal do fim dos tempos, porque é o aumento da ciência diante dos homens. E a Bíblia também diz, né, tá em Mateus 24, né, pastor? É isso mesmo. Lá tem a lista completa. Eu não vou ler aqui, a gente não vai ler por causa do tempo, mas depois vocês leem, irmão. É o que está acontecendo hoje, pastor Ney. Igual eu sempre falo, eu sempre falo aqui no canal do Senhor, quando a gente tem live, que as dores de parto têm se multiplicado de uma tal forma que está chegando um momento aí da igreja ser arrebatada. Não tem por onde, não tem como, acho que não tem como apertar mais do que isso.
Não tem para onde fugir, e isso nós estamos falando de sinais da natureza, né? Sinais da natureza na área da saúde, e se a gente for ver os sinais também, né? Que a tecnologia é um sinal de Deus, esse aumento, esse avanço da tecnologia é um grande sinal de Deus. Também o sinal religioso, né, o grande esfriamento espiritual, a gente percebe que são poucas as pessoas que estão na sintonia do arrebatamento da igreja, né? A maioria das pessoas estão ainda lutando e correndo por um reino terreno. Esses dias atrás eu estava falando com uma pessoa, né, atendendo, fazendo um atendimento, e essa pessoa disse para mim, né, disse assim, pastor, eu estou muito feliz, né, que a minha família está indo para a presença de Deus, está buscando a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou preocupado, porque Jesus vai demorar para voltar. Eu disse, como assim? Jesus vai demorar para voltar. Eu acredito que Jesus vai voltar aí lá para o ano mais ou menos 2080, 2100. Eu disse, quem te falou isso, minha irmã? Quem te disse isso? E ela disse, não, simplesmente comentaram lá na escola bíblica, na igreja, que precisa acontecer muitos fatos para Jesus voltar. E dentro da contagem lá que o professor da escola dominical fez, vai ser entre 2080 e 2100. Aí para avaliar, pastor Rodrigo, os ensinamentos que estão sendo passados em muitos ambientes que se diz igreja, para as pessoas, a respeito de que daqui vai ser 2080, 2100, a volta de Jesus, diante de tantos sinais que nós estamos vendo, assim, a olho nu. Na verdade, pastor Ney, eu não sei o que está acontecendo, é porque a ciência, ela tem tido muita força, né? Você pode ver que ela vem avançando. Isso é bíblico, né? E as pessoas não. A Bíblia diz também que as pessoas iriam perder o amor, o temor, né? E isso a gente percebe que está acontecendo. As pessoas não estão mais, assim, colocando nada nas questões espirituais. Tudo para elas tem uma explicação. Verdade. E confia naquilo, né? Que é meramente humano. E deixa de confiar na Bíblia, que está ali foi escrito há mais de 2000 anos, está sempre nova. E o povo prefere acreditar na ciência, infelizmente. E Jesus, o mais interessante é que Jesus, que é o referencial da humanidade, né? Ele ensinou aonde nós devemos buscar o exemplo, né? Ele não falou o dia que ele viria, não deu a data, não deu o mês, não deu a hora, não deu o ano, ele não passou nada disso. Ele apenas deixou alguns exemplos de sinais para nós nos embasarmos e estarmos atentos. E um dos grandes sinais, ele disse assim, olhai para a figueira. O que é a figueira? A figueira é Israel. E as pessoas, né, a maioria dessas pessoas que acredita que vai demorar para a vinda de Jesus, são pessoas que são contra Israel, que não acreditam no Estado de Israel, que não olham para as notícias que estão acontecendo em Israel. São pessoas que tudo que acontece, eles estão dispersos, distraídos, olhando para qualquer coisa, menos para Israel. E Israel, que é a figueira, que é o termômetro da terra, está dando sinais da vinda de Jesus, até porque eu ainda apresentei, né, ontem eu fiz uma live com o Tiago, semana passada eu fiz com o pastor Giovanni, mostrando o Instituto do Terceiro Templo, e está tudo pronto, pastor Rodrigo, não há mais o que ficar se esperando, o que ficar se embasando em conversas e assunto de pessoas céticas que não acreditam na palavra de Deus. Está tudo pronto, é só olhar para Israel que as pessoas irão ver que a vinda de Jesus está muito perto. E se a gente pegar a Bíblia, né, pelo nosso tempo, que é o tempo Cromos, né, o tempo do homem é o tempo da ansiedade, né? Sim. A gente pegar lá, né, abrimos lá Salmos 90, versículo 10, acho que é isso. Fala que o homem vai ele vive até 70 anos, né, depois chega a 80, depois é cansaço, né, chega até 80 aí, tá já no extra. Nós estamos aí, completou agora, né, no dia 14, foi? Dia 14 agora, completou 74 anos que Israel se tornou nação. Então falta mais aí 6 aninhos para dar 80, né? Pastor, mas vai voltar lá? Não tô falando, mas a gente tem que ficar de cada antena ligada, porque pelos sinais que a gente está vendo, cada vez mais se intensificando. Não é só sinais na questão da questão natureza, não, gente. Olha pro lado da política para você ver. Olha pro lado das questões sanitárias. Olha como é que está o país. O mundo está em crise de alimento.
Eles estão tentando criar alimento. Não posso falar aqui, senão, porque como eu posso falar aqui? Alimentos que na verdade, você vai comer. Vegetal. Você vai comer a carne, mas não é a carne. O gosto é da carne, mas o seu corpo não vai ter a proteína realmente que precisa. Ou seja, eles querem definhar, né? Não sei se essa é a palavra correta. Defiar a humanidade. Isso não sei. Porque a gente percebe que eles querem aí fazer uma tal de corte na humanidade, né? Vou falar aqui a palavra correta. Então, a gente fica meio assim, né, pastor? Porque você vê que cada dia que passa, uma coisa nova sendo criada, e tudo em pró da tecnologia, do avanço da tecnologia, mas a gente percebe também que eles querem controlar também a massa humana. Você vê isso no país Dragão Vermelho, nos países lá não posso falar aqui o nome dos países, mas vários países que são dominados completamente. Eles querem fazer isso também com o Brasil. E para piorar a situação, hoje estamos recebendo no Brasil, se já não chegou, o famoso aí, o mais rico do mundo, o Elon Musk. Gente do céu. Atenção, brasileiro. Aperte o cinto, meu irmão. Porque aquilo que parecia que nunca chegava no Brasil, tá chegando, hein? Esse homem no Brasil, meu irmão, não é coisa boa. Ele vai vir, é tipo o anticristo, né? Trazendo aquela sensação de falsa paz para resolver os problemas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, daqui a pouquinho. Senão vai tocar a live rápido, né? Já nós vamos ler a matéria e trazer um comentário aqui, mas diante daquilo que o senhor estava falando, pastor Rodrigo, a gente percebe, Paulo escreveu a Timóteo, né, 18 qualidades negativas que a humanidade manifestaria nos últimos dias na face da terra. E a gente vê essas qualidades, né, negativas, esses defeitos de caráter sendo manifestos na face da terra dia após dia. O desamor, a desobediência a pais e mãe, a irreverência, né, a falta de perdão, o egoísmo, o egocentrismo, sabe? O desprezar as coisas espirituais, o desonrar a grandeza de Deus, tudo isso que Paulo escreveu para Timóteo, das 18 qualidades negativas, eu trouxe até um estudo falando sobre isso, nós estamos vendo ser manifesta na vida das pessoas, já não há mais sentimento de misericórdia. Agora, no Brasil, pastor Rodrigo, agora em São Paulo, né, o grande assunto, né, na capital paulista, nesse presente momento, é a discussão aonde colocar a Cracolândia dentro de São Paulo, né? Aonde vamos instalar a Cracolândia? Tiraram dali do lugar que era, colocaram na Praça Princesa Isabel, né? Na Praça Princesa Isabel, lá próximo da Avenida do Estado, e toda a população ali que mora naquela região saíram às ruas em protestos. Agora eles estão discutindo para ver aonde vão onde vão instalar a Cracolândia. Ou seja, onde vão instalar a Cracolândia, meu amigo, para pensar. Se a Cracolândia vai ser instalada, é porque automaticamente os traficantes estão sendo migrados para outros lugares. E isso é uma questão de segurança pública. Não é nem só de saúde, mas de segurança pública. Então, em vez deles discutir o internar essas pessoas, fazer uma maneira de internar, de tratar essas pessoas que estão sofrendo da doença da adicção e prender esses traficantes, não. Eles estão procurando um lugar para migrar esses traficantes junto com os adictos das substâncias químicas. Ou seja, a gente começa a perceber que tudo isso faz parte do desamor, de um jogo político, de um jogo de sentimento sujo que há dentro do ser humano, e não o desejo de ajudar as pessoas, do bem-estar, de ver pessoas recuperadas. Ali você vê mães, né, escondidas atrás de postes para ver se consegue localizar o filho que fugiu de casa para aquele lugar infernal. E aí você vê as autoridades discutindo um outro ambiente para alojar essas pessoas e não trazer um alento e uma libertação para essas pessoas. Tudo isso é aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, é fim dos tempos, é o desamor, é a falta de sentimento verdadeiro, a falta de se preocupar com a dor de outrem, e é uma realidade. Tem até um provérbio popular que diz que quando a dor do próximo não nos incomodar, na realidade o doente não é o próximo, mas somos nós que estamos vendo alguém sofrendo e não fazemos nada, pastor Rodrigo. Exatamente. Quando a gente pode fazer algo para alguém e a gente não faz, a gente está negando a fé, né? Porque a fé sem obra ela é morta. O senhor
Falou bem colocado as suas palavras, pastor. E em vez de eles discutirem uma maneira de salvar as pessoas, estão querendo instalar o negócio em um lugar, ou em outro lugar para poder prejudicar mais vidas e dar mais força para os traficantes, né? A gente vê que o mundo tá o inverso, né? Aquilo que é errado passou a ser certo, o que é certo passou a ser errado, e o errado passou a fazer leis para coibir o que é certo. Não sei se não deu para entender, mas é aí. Olha só, e agora a gente viu aqui também o ciclone, voltando ao assunto do ciclone, deixou mais de 220 mil pessoas sem energia, passou, lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Então você vê que não é uma coisa que aconteceu assim do além, né? Olha, Santa Catarina registrou rajada de 105 km por hora e é a menor temperatura do ano. 2,9 graus Celsius negativo, pastor. Quer dizer, negativo, 2,9, né? Onde aqui tava com 9 graus, eu tava positivo, eu tava tremendo de frio, rapaz, debaixo de 4 cobertor. Você imagina 2,9 negativo graus Celsius. E para piorar a situação, pastor, o senhor disse que tombou um caminhão, né? A 150 km por hora. Então você vê que as coisas... Aí isso foi no Rio Grande do Sul. O caminhão tombou foi em Santa Catarina, né? Na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, né? Exatamente. Num estado acima, né? Olha a Eliane Cruz dizendo, na Bahia, muitos trovões. Olha a Bahia. Olha aí. A Bahia enfrentando temporais, né? Como que pode? A Bahia passando por temporais, uma coisa assim que não faz sentido, não tem cabimento, né? Deixa eu ver o que o Denilson Pérez disse aqui. Boa tarde, passou aqui em Portugal, o tempo mudou muito de ontem para hoje. Tá frio, muita poeira no tempo, tá esquisito o tempo. Olha, e não é só Brasil, né? A nível mundial, né, pastor Rodrigo? O negócio não é só o Brasil, não, gente. O mundo todo tá sofrendo as consequências, né, pastor? A gente vê, se você pegar, ligar aí as notícias, dar uma gulgada, você vai ver que tem acontecendo em todos os lugares, não é só no Brasil, não. Eu fico vendo essas notícias e me arremesso, né, no período da minha infância. Gente, só antes de continuar, eu vou pedir a você, deixa o seu like para cima, tá? Deixa o seu like, pela quantidade de pessoas que nós estamos, tá baixo os likes. Deixa o seu like para cima, like não é vaidade, like é para nós rompermos o algoritmo. Quando você deixa o seu like, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom e repassa para outras pessoas essas informações, essas notícias do fim dos tempos que nós estamos passando. Então, deixa o seu like, compartilha, chama amigos e familiares para fazer parte desse encontro que nós estamos aqui, tão importante, e no final nós estaremos orando em favor de todos, e pode ter certeza que Deus estará abençoando de uma forma especial. Pode trazer a notícia aí, pastor Rodrigo. Aí eu tava aqui procurando, achei que eu salvei ali, agora achei aqui. Até quando o frio que atinge o país vai durar? Muitos estão perguntando, né? Até quando esse frio vai durar? Aí aqui tem uma projeção. A resposta para a pergunta que se espalhou com a chegada do frio atípico, de acordo com a internet, é até o fim de semana, ao menos. Então hoje, né, tá na sexta-feira, né? Então vai até aí domingo. Domingo é o primeiro dia de semana, mas um pouco até domingo, né? No site do Instituto de Meteorologia, o alerta de perigo, risco à saúde, foi direcionado para o período entre quarta-feira, né? E amanhã, dia 20, que no caso seria hoje, quando as temperaturas podem cair até 5 graus abaixo da média em algumas cidades do país. Meu Deus, é hoje, hein, pastor? Mas até domingo, os dias serão mais gelados. As temperaturas baixas de hoje, em Minas Gerais, sul da Bahia, olha lá, quem é da Bahia, sul da Bahia, Goiás e Brasília, ainda são reflexo da massa de ar polar e do ciclone que provocou neve e rajadas de vento no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Por hora, casacos de lã e gorros serão bem-vindos. E ainda bem, pastor Galilei, que esse ciclone, segundo informações, ele não veio conforme ele esperava, né? Ele esperava ele vir mais forte. Ainda bem que Deus colocou as mãos, né? E ele foi pro mar, né? Eu acredito que é a oração da igreja isso aí, viu? Ele passou ali por esses estados ali, no sul do Brasil, mas já foi pro mar e é bem capaz que ele já está dissipando no mar. Ainda bem, graças a Deus, né? Graças a Deus que foi tirado, porque
é uma situação que não há, né? Não há como você se escapar, né? É algo que está vindo. Como se escapar de um ciclone? Como fugir? Se você fugir, o que você conquistou uma vida inteira fica para ser levado, né? Que é o telhado da casa, que é as construções, que é as plantações e tudo mais. Então, graças a Deus que foi desvirtuado em direção ao mar. Mas tudo isso indica e mostra que a Terra está cambaleando como um bêbado, que a Terra está vivendo um momento, né, de grande conflito, de grande indecisão, um momento de muita insegurança. Isso sem falar, pastor Rodrigo, eu ainda estava fazendo uma live com o pastor Carlos Cardoso, e nós comentamos sobre esse assunto. Eu não sei se o senhor está sabendo. O senhor ouviu falar aí da varíola do macaco que está se espalhando pela Europa, saindo da África e se espalhando pela Europa? Eu ouvi falar, mas não busquei informações sobre o assunto, mas eu ouvi falar assim. Pois é, ela é como se fossem umas bolhas, né, que surgem sobre o corpo da pessoa e que alguns dizem que tem um tratamento, que pode ter um tratamento, mas também pode se agravar. Ou seja, cada dia que passa surgem novas doenças, novas epidemias, novos problemas, né, que tudo na intenção da redução, né, pastor Rodrigo? Verdade, pastor Claudinei. Tudo na intenção. Você não vê nada feito para aumentar, só para diminuir. Só para diminuir, só para reduzir, né? Só uma coisa que eu quero frisar aqui, eu sei que isso, a gente tá com um monte de assunto para falar, né? Mas bem rapidinho aqui, eu gostei de ter põe em tela grande aqui. Olha só a estação do ano aí. Ó, nós temos o verão, né? Começa em dezembro, dia 21 de dezembro e vai até março, né? Não vou falar aqui data para ficar mais rápido. Outono, de março a junho, inverno de junho a setembro e primavera de setembro a dezembro. Nós estamos nós estamos no outono. E o inverno ainda não chegou ainda, chega em junho. E olha só que nós estamos vivendo o pior frio. Eu acho que esse aqui é o pior frio que eu já passei aqui na minha vida aqui no Brasil. Na realidade, a meteorologia estava dizendo que aqui no estado de São Paulo, principalmente, é o maior frio que aconteceu no mês de maio nos últimos 35 anos, né? Então, se a gente for observar, em muitas regiões nunca aconteceu um frio semelhante a esse em nossa geração. Aquele país que é um país fechado, acho que é a Coreia do Norte lá, eles estão tendo um problema sério lá, com febre. A Coreia do Norte tá num colapso total, né? É um país que não sofreu com a pandemia anterior que teve, que era um país fechado, mas agora tá um colapso lá, morrendo muita gente com febre. E muitos acreditam que isso é proposital, pastor. Estão testando ali para depois espalhar para a massa humana. E na realidade a Coreia do Norte vive um momento, toda a vida viveu um momento tenso, mas agora pior depois dessa onda de febre, a redução alimentar, né? O governo confiscou todos os grãos de alimento das pessoas e está dando ali podemos dizer, uma ração para as pessoas comer, uma ração básica, porque todos os grãos foram retidos pelo governo, e como toda a vida o povo comeu pela mão do governo comunista, agora está comendo como se fosse uma ração diante desse momento de dificuldade. Agora imagine, uma onda de febre e ainda o alimento sendo racionado. Lá eles não têm nem acesso à internet, é um celular tijolão, né? Lá é tudo pior do que o Dragão Vermelho, né? Eles não têm nem pior, né? Exatamente. O Dragão Vermelho ainda tem acordo comercial com outros países dos outros continentes. Lá não há acordo comercial, não há nada, né? Lá é totalmente fechado, né? Exatamente. E isso estranha porque alguma coisa muito forte está vindo aí, pastor. Entendeu? A gente percebe que eles estão programando algo mais forte do que esse que já teve, né? Essa que já teve aí. A gente tem que orar para que o Senhor venha nos guardar e dar livramento, porque as coisas não tá de brincadeira, né, pastorinho? Não tá? Exatamente. A situação está cada dia que passa ficando mais complicada. E você que está nos acompanhando, quem sabe você pergunta, pastor, e o que eu tenho a ver com isso? O que eu devo fazer? Isso é um alerta para que nós venhamos a tempo e a fora de tempo anunciar Jesus. Mas não anunciar Jesus somente com palavras. Anunciar o Senhor Jesus com um testemunho de vida, pastor Rodrigo, porque eu acredito que o testemunho de vida, ele é muito, infinitamente mais poderoso do que uma pregação de palavras.
Com certeza. Quando a gente. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto, né? Quando você vê o fruto, você vai ver quem é a pessoa, né? Realmente, o senhor falou tudo. Chegou no Brasil, está aqui no Brasil nesse presente momento, e estando aqui no Brasil, pastor Rodrigo, alguma coisa, né, está para acontecer. Eu andei vendo aí Gente. o discurso do nosso presidente, juntamente com ele, uma grande cúpula de ministros, né? E eu acredito que agora à tarde ainda estão reunidos. Tem alguma coisa aí para ser manifesta, né? Porque aonde, como diz, da onde esse homem chega, alguma coisa acontece, né? É preocupante. Por quê? Porque o Elon Musk, a gente sabe que é o homem mais rico do mundo. Ele tem várias empresas. Uma que mexe com as questões de mísseis para o espaço. Ele quer enviar pessoas para tripular Marte até em 2025 no máximo aí. Você acha? Levar pessoas para poder morar em Marte. Então você vê que é um cara que tem assim dinheiro para jogar fora à vontade, né? E aqui no Brasil ele veio para. Vamos ler a matéria, depois a gente comenta. Senão a gente vai fazer mais uma hora de live. Apesar que antes do senhor ler, né, essa matéria aí é da Rede Esgoto, né? Não dá para dar muita credibilidade para isso, não, que isso aí conta muita mentira, esse povo aí, viu? Mas na verdade aqui, por causa do assunto, pastor, que tá não, pode ler, sem problema, mas eu só estou dizendo que esse povo aí conta muita mentira. Não, tem que, na verdade, tá em todos os lugares, né? Então, essa aqui não é uma fake news, é uma coisa que realmente tá acontecendo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ler aqui agora, pastor, mas tá certo, não podemos confiar na Globo Lixo não, pessoal. Elon Musk chega ao Brasil nessa sexta-feira, diz ministro das Comunicações. Segundo o Fábio Faria, o objetivo é discutir conectividade e proteção da Amazônia. Olha só. O que tem na Amazônia, né, pastor? Com o governo brasileiro. Pode continuar, depois eu vou dizer. Tá. A SpaceX, empresa de transporte espacial do homem mais rico do mundo, teve a autorização da Anatel em janeiro para operar no país. Olha só. O ministro das Comunicações informou que o bilionário Elon Musk chega ao Brasil hoje, né? Dia 20, para se reunir com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E segundo informações que diz que nem tinha agenda para ele hoje, o Bolsonaro. Ele abriu um espaço para atender o homem, né? Não é à toa, né, pastor? Né? Com certeza. Musk deve se encontrar com Bolsonaro num evento no interior de São Paulo. Olha, então é aqui perto, hein? Eu moro no interior de São Paulo. A informação foi dissipada pelo colunista Lairo, o Globo. Empresários e ministros de Estado também devem participar. Elon Musk, que em abril anunciou acordo de compra do Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares aproximadamente, né? 215 bilhões aí de reais. É o homem mais rico do mundo e tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares. 1,3 trilhões de reais. Segundo o ranking, ele também é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil, e da Tesla, que é aqueles carros elétricos. Imagina, pastor, o homem tem interesse no Brasil. Ele vai trazer internet ali. Eu pesquisei um pouco mais sobre as questões dos indígenas, o pessoal que não tem internet, vai trazer para o pessoal ali. Ele vai, segundo informação, você pensa comigo, se ele está vindo para o Brasil para ajudar a Amazônia, será que ele não tem interesse em garimpar alguma coisa da Amazônia? Que ali tem muita coisa, né? O interessante de tudo isso, eu estava vendo um pouco hoje pela manhã, o discurso, né, dele, do presidente. O presidente ainda comentou, ainda fez um discurso até feliz na sua fala, que ele dizia que o que é apresentado lá fora, né, a respeito do Brasil, né, Macron, aquela guria lá, aquela pirralha lá que sempre está falando de ambiente também, Jorge Soros, esse povo todo, eles transmitem para o mundo, usam os meios de comunicação para simplesmente denegrir o Brasil e a Amazônia. Então, o Bolsonaro estava comentando que, na realidade, não é aquilo que é vendido lá fora. A Amazônia está cuidada, está bem cercada, bem protegida, né? Até porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Agora, o que se deixa a gente assim um tanto quanto de antena ligada, pastor Rodrigo, é que nós vemos que ninguém se preocupa com outros ambientes, outros patrimônios da humanidade que está espalhado pelo mundo,
como é a preocupação com a Amazônia aqui no Brasil. Ninguém Exatamente. se preocupa com os poços de petróleo, né? Que é a base do abastecimento de petróleo do mundo, lá no Oriente Médio, no Irã, naqueles lugares. Você não vê ninguém se preocupando com os poços de petróleo lá, ninguém se preocupa com os poços de petróleo da Venezuela, mas se preocupa com os poços de petróleo aqui no Brasil. Ninguém se preocupa que a Europa devastou as suas florestas e acabou com tudo, e hoje, se o mundo está respirando é por causa da floresta amazônica, mas se preocupa aqui com o Brasil. Então a gente vê que há uma riqueza por debaixo do solo que esses homens estão interessados. Eu vejo essa vinda desse Elon Musk aqui para o Brasil, eu vejo ele na intenção do quê? Ele é um visionário, é um homem rápido, inteligente. O que ele pensou? Antes, enquanto esses países, França, Alemanha e tantos países da Europa, vivem acusando e brigando com o Brasil, eu vou lá em paz e vou automaticamente lançar o meu projeto diante da floresta amazônica para que quando eles acharem que deve chegar numa boa no Brasil, eu já dominei a floresta amazônica e aí eles terão que pagar pedágio para mim. Com certeza, essa vinda de Elon Musk, ele vai beneficiar os índios que estão na floresta, vai tratar a respeito de internet naquele lugar, segurança naquele lugar, proteção ambiental naquele lugar, vai investir um grande dinheiro naquele lugar, para que quando o mundo gritar por oxigênio, ele possa vender oxigênio para as pessoas também. E tem satélite que vai poder proteger toda a Amazônia, né? Na verdade, ele vai jogar uma isca bem jogada, né? Inclusive, tem dinheiro para comprar o que quiser, né? Pode comprar quem ele quiser, né? Não sei se vai comprar o Bolsonaro, né? Mas... Porque quando o Brasil estava, pastor Rodrigo, na mão da esquerda, as ONGs da França, as ONGs da Alemanha, da Europa, estavam ali explorando o ouro, explorando as pedras preciosas, levando a madeira embora daqui do Brasil, levando tudo embora na surdina, e eles tinham acesso. Quando entrou esse governo botou para correr todas as ONGs, né? Botou para correr as ONGs, e esses países se revoltaram, porque a fonte clandestina que eles tinham aqui já não tem mais. E agora a maneira deles é de fazer o quê? É atacar o Brasil, dizendo que a floresta amazônica está abandonada, que é isso e aquilo. Elon Musk está chegando na paz, né? Sem fazer comentários negativos, abraçando o presidente, abraçando os ministros, e com certeza por detrás disso ele vai oferecer internet, ele vai oferecer muita coisa que não tem naquele lugar e vai cercar, né, digamos assim, no sentido econômico, toda aquela região, para que quando esses países europeus e de outros países e de outros continentes pensar na Amazônia, vão ter que pagar algum pedágio para ele, porque ele já se instalou. Essa é a visão. A gente vê que ele é um visionário, não é à toa que ele comprou o Twitter, não é à toa que ele está aí a cada dia que passa aumentando o seu império, dentro de um sorriso, dentro de uma simpatia que todo mundo olha e diz, esse homem, ele não tem nada de ruim dentro dele, porque sempre sorridente, sempre falando coisas boas, eu não tenho medo de morrer, por que eu vou fazer um tratamento para ter uma vida longeva? Não, se morrer, minha missão vai ser um descanso. Então, é esse discurso que vai fazendo com que intelectuais e leigos vai caindo na graça dele. O homem quer ir, fazer uma cidade em Marte. Você imagina a mente dele. Ele sabe que o apocalipse está perto, né? Então, e outra coisa, pastor Claudinei, que também nós temos aqui no Brasil o maior aquífero de águas doces do planeta Terra. Exatamente. E a água é algo que vai faltar no mundo. E o único país que vai ter como ter água é o Brasil. Um dos países, né, que tem um aquífero gigantesco de água. O senhor veja bem, ele é dono de um dos maiores servidores de internet do mundo, né? Ele é dono de um dos maiores servidores de internet do mundo. Ele está servindo internet lá para os países que estão em G, né? Lá naquela região lá, ele está servindo internet para o país que está em G. Não vou nem citar o nome do país, que é o menor, né? Ele está servindo internet. Aqui no Brasil, qual a região que tem dificuldade de internet, pastor Rodrigo? A região que tem mais dificuldade de internet aqui é a parte da Amazônia, os índios. Acabou, os índios. Até o fim do ano, para o início do ano, Bolsonaro fez uma reunião com os índios e disse o quê? Um índio disse, nós precisamos de internet. Ele disse, nós vamos fazer de tudo para trazer internet para vocês aqui, internet de graça.
Claro que o Brasil não tem essa condição, essa tecnologia, e também há os atravessadores que sempre vão querer morder e dificultar tudo. Ele está trazendo, como diz o ditado, o dono dos porcos, né, o dono do recurso, para avaliar tudo isso e automaticamente cercar toda a região amazônica de internet, de recursos de informações, até mesmo para facilitar a vigilância da polícia, do exército naquela região, na fronteira, e automaticamente parece ser uma coisa boa, mas no fundo ele está só crescendo o seu império. O que ele está fazendo nessa visita aqui agora, daqui 10 anos nós poderemos voltar numa live, se Jesus não tiver voltado, e comentar, o senhor vai ver que ele se alastrou o seu império na Amazônia e ninguém entrará sem que ele permita no sentido de internet e de tecnologia naquela região. Aí vai cobrar o hospedagem dele. Agora realmente cobrar o hospedagem. É X, quer entrar, entra, mas é X. Né? Sim, exatamente. E isso, para a esquerda comunista, é revoltante. Porque a esquerda comunista gostaria que a Amazônia fosse lesada e levado, surrupiada lentamente pela França, pela Alemanha, por esses países, né? Exatamente. Então, para eles, isso é um desespero. Então, você pode ter certeza que essa vinda de Elon Musk aqui no Brasil vai fazer com que a mídia suja venha inventar vários discursos. Não estou dizendo que ele é um camarada do bem ou algo semelhante. Eu estou dizendo que a intenção da maldade das pessoas dos países da Europa está ficando para trás diante da sapiência e da esperteza desse cidadão aí. Mas, Rosana, pedágio é só uma força de expressão, não é pedágio, é uma força de expressão, tá bom? Pai do Senhor Jesus, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, então quer dizer que nós, brasileiros, também vamos pagar pedágio? Não é, Olha, não é isso. Não contando a tua fala, pastor Rodrigo. Pagar pedágio é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, existe aqui no Brasil uma cota, só para você entender, uma cota de redes de telefonia. Existe a TIM, a Claro, a Vivo, né? Que são, digamos, eu acredito que são essas 3 operadoras que predominam no Brasil, né? A TIM, a Claro e a Vivo. A Oi foi comprada, né? A Oi foi comprada. Na Europa existe a Tesco, né? A Tesco. Em alguns países da Europa tem a Tesco. A Tesco não entra aqui no Brasil. Por quê? Porque essas 3 predominam. E um dia, se a Tesco, que é da Europa, né, quiser entrar aqui no Brasil, vai ter que pagar uma fortuna para essas outras 3 operadoras. Então, quando a gente fala pagar pedágio, é isso. Se alguém depois quiser entrar aqui no Brasil, vai ter que pagar um pedágio para o Elon Musk, né, que é ele que está sendo o primeiro a investir na área de tecnologia de internet na floresta, na região da Amazônia. A proteger, né, a Amazônia, entre aspas, né? Na verdade, Exato. Não é proteção. Ele tá dando com a mão, mas vai tirar com a outra. Você pode ter certeza. Ele não vai deixar tudo de mão. Você acha que ele ia vir aqui, apenas fazer uma visita no Brasil, colocar uma proposta só para ajudar a Amazônia? E outra, eu acredito que dentro disso, depois que ele instalar toda a sua estrutura, porque a intenção é essa, instalar toda a sua estrutura, eu acredito que ele vai mostrar muitas verdades da Amazônia que o mundo nunca viu, porque o mundo só vê mentira da Amazônia. O mundo só vê mentira, né? O mundo nunca viu verdades a respeito da Amazônia. O mundo não vê que a Amazônia é o maior fornecedor de água de água doce da face da Terra, que a Amazônia é o pulmão da Terra. O mundo não vê isso. O mundo vê a Amazônia tendo queimadas, a Amazônia tendo os índios encurralados, a Amazônia sendo foco de malária, de doenças terríveis. É isso que a mídia mostra a respeito da Amazônia, que a Amazônia está abandonada. Então eu vejo essa fusão, essa reunião e esse acordo, né, sendo tratado mais ou menos nesse sentido, pastor Rodrigo. Pastor, agora vamos esperar os próximos episódios para o que vai acontecer, mas coisa boa não é não, né? Porque, olha só, estranho, muito estranho, né? O homem mais rico do mundo se encontrar com o Bolsonaro hoje. Muito estranho. E a pauta Amazônia, então você vê que não é coisa boa. Olha o que a Juvelina disse aí, ó. Isso aí é revoltante, né, para esse cidadão. Que esse aí é diabólico mesmo. Esse aí é satanista puro. Esse é um enviado da escuridão, né, para trabalhar pelo mal da face da terra. Esse que está aí, o nome dele aí, colocado aí. E ele tem parte da Amazônia. Então você vê que chega alguém, né, com tecnologia, isso, aquilo. Então é uma guerra dos poderosos que logo mais ali na frente a gente vai saber o que está acontecendo, pastor Rodrigo. Então é isso mesmo, pastor. Vamos esperar o que vai acontecer, mas de antemão vamos olhar, né, pastor? Porque essa live é para alertar o povo, né, do que está acontecendo. Falando de vários assuntos, né? O homem mais rico do mundo chegando aí no Brasil,
essa tempestade chegou no Brasil, o ciclone, depois da lua de sangue. Não é? Vamos orar para o Brasil. Agora a gente vê papa, padre, pastor junto, e tudo bem. E pastor fazer casamento de homem afetivo, tudo bem, na igreja. E não esqueceram também, a gente vê crentes defendendo tudo isso, né? Também, defendendo tudo isso aqui na nossa própria live aqui, então não é de se estranhar não, viu? A coisa é difícil. Exatamente. Então, tudo isso a gente precisa orar, né? E ficar muito atento. Eu acho que uma das maiores virtudes que o ser humano possa esboçar e expressar nos dias em que nós vivemos, essa virtude se chama o conhecimento. Nós precisamos estar informado. Uma batalha não se vence com armas, uma batalha se vence com informações. Tá? Não adianta um exército ter todos os tipos de armas se eles não têm informações. Aquele que tem mais informações é o que vence a batalha, pastor Rodrigo. Concordo com o senhor, exatamente. E é isso que eles querem. Quanto mais informação, melhor ainda. Entendeu? É por isso que o Elon Musk está comprando até o Twitter, né? Porque é informação, né? Informação. Hoje em dia, a batalha entre as nações não é mais uma batalha bélica, é uma batalha de informações, tá? Não existe mais aquela batalha de alguém ir lá com a baioneta, de alguém ir lá com uma bombinha e jogar no outro. Isso daí é uma maneira de gastar dinheiro e de distrair o mundo, como você está vendo acontecer. Mas a grande batalha mesmo é de informações, é internet, é informações a tempo e fora de tempo. É isso que faz com que uma batalha venha a ser vencida. E esses homens trabalham em cima disso. Se informando, se atualizando e automaticamente se apoderando de espaços e lugares que levarão eles no futuro a estar por cima. Verdade, pastor. Com certeza. Isso é o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí, inclusive essa G que está tendo aí, a informação chegou primeiro, né? A informação chegou primeiro e diante dessa... Você soube disso aí, né? Eles cortaram, antes de chegar lá, eles cortou o quê? A informação para poder deixar ele cego. Exatamente. Depois, até eles conseguirem recuperar, foi que é onde o Elon Musk mandou os satélites para tentar ajudá-los, né? Nas questões da internet que tinha sido cortada de primeira mão. E é ele que está mandando informações lá para o país menor, né? Ele que está suprindo o país menor. Exatamente. Então você começa a ver... compra o Twitter, manda informações para o país menor que está em batalha, vem ao Brasil de olho na Amazônia, que é o pulmão do mundo. Então você vê que é um cidadão que está ganhando força, né, crescendo a nível mundial. Né? As pessoas que têm um pouco de informação olham para ele com um olhar, com um pé atrás, mas, em regra geral, a maioria da humanidade tem ele como um cidadão do bem, como um cidadão bom. Né? Fez uma proposta muito boa dentro do seu Twitter, dizendo o quê? Já chegou dizendo, vou desbloquear o ex-presidente dos Estados Unidos para ele voltar a fazer as suas publicações no Twitter. Ele precisa voltar a trazer informação para o mundo, porque ele é um homem bom. Então, tudo que ele está apresentando demonstra ser uma coisa boa. Mas aonde há sentimento e sintoma de paz, pode ser dali que vem a repentina destruição. Exatamente. O senhor falou agora, é interessante. Pode ser uma falsa paz aí, e depois vai mostrar as garras, né? Realmente quem é, né? Felizmente. É isso aí. Então a gente tem que ficar atento, né? Todas essas pessoas que se apresentam como o solucionador de problemas do mundo, aquele que vai trazer um pouco de alento para a humanidade, são pessoas que devem ser observadas com um olhar clínico, porque ali por detrás pode estar a figura, né, que manifestará paz no Oriente Médio e que ajudará na construção do terceiro templo. Até porque, o que custa para ele ajudar a construção do terceiro templo? O que custa essa grana toda que ele está investindo no país menor que está em G? Que ele investiu no Twitter, que ele está investindo em experiências espaciais. Ele pegar essa grana, uma fatia dessa grana e falar, não, sabe de uma coisa? Eu vou investir na construção do terceiro templo para os judeus. E aí, meu amigo? O que custa? Qual o problema? Qual a dificuldade? Eu vou, trazer saneamento básico, pavimentação, vou trazer ordem e organização para a região da Palestina, ali da Cisjordânia, da região da faixa de Gaza, que vive em uma situação de uma vida subhumana. Vou ajudar aquele povo ali. O que custa para ele?
ajudar a região da faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, investir na construção do terceiro templo. Então, tudo isso a gente precisa estar de olho nessas pessoas que têm muito dinheiro e que, ao mesmo tempo, está se oferecendo com muita voluntariedade, aonde não é convocada essa voluntariedade. O Brasil não convocou ele para estar aqui sendo voluntário assim. Ele que se disponibilizou. Mesmo porque o Brasil tem um exército, não é um dos melhores, mas é um potente, né? É o 10º do mundo, né? Então ele consegue proteger a Amazônia, até hoje defendeu a Amazônia. Então, acho que... É o que eu estou dizendo. Então, o que custa? Você que está em casa, para pensar. Com o dinheiro que ele tem, o pastor Rodrigo leu aí a quantia de dinheiro que ele tem, né? Ele investiu 44 bilhões no Twitter, mas a grana dele chega a quase 300 bilhões. Então, o que custa aí ele pegar alguns desses bilhões e dizer, 50% desses bilhões X aqui é para a construção do terceiro templo e o outro 50% é para simplesmente investir numa boa qualidade de vida na região da faixa de Gaza. Agrada os dois povos, agrada as duas religiões que estão em conflito e acaba-se o tormento e a tribulação do Oriente Médio. Pense nisso, não custa nada. E você vê que no sorriso dele, ele pode fazer isso. Pode, facilmente. E aí fica mais fácil para a igreja ir embora para a glória também, né? Porque aí a gente sabe quanto difícil. Né? Aí já era. Aí pode, como diz, não é juntar as malas, não. Aí pode desfazer as malas e largar as bagagens, porque lá não entra bagagem, né? Pode desfazer as malas e largar as bagagens e levantar as mãos para o céu e dizer Maranata. Maranata, porque agora concluiu o que estava predito pelos profetas e pelos santos homens de Deus do passado. Verdade, Carmen. Com as informações dos seres humanos, ele alimenta a inteligência artificial. Ele também tem a questão do chip também, né? Esse é o criador do chip. Tem... Começa a observar o chip, né? Que é a implantação do chip. Como é que é o nome da empresa lá? Tem o nome da empresa do chip, esqueci agora. Mas ele tem a Neuralink. O nome da empresa. O chip, a inteligência artificial, é muita coisa que envolve a pessoa dele e muito dinheiro à disposição, muita voluntariedade e não esquecendo a simpatia. Não é uma figura carrancuda, não é uma figura truculenta, é um cidadão sorridente, um cidadão que fala manso, um cidadão tranquilo, inteligente, que não demonstra egoísmo, que não demonstra ser zoiudo e querer disputar com ninguém. Ele demonstra que ele quer o bem da humanidade. Só isso, pastor Rodrigo. E tomara a Deus que seja, eu torço que seja isso mesmo, né? Que ele queira só o bem da Amazônia e ajuda o país, mais ainda do que já está protegido a Amazônia, colocar os seus satélites para proteger a Amazônia contra hackeamento de roubar madeira, essas coisas, né? E tudo mais, beleza, mas tomara a Deus que isso depois ele não recobre, né? E prejudica o Brasil com isso aí também. Infelizmente, exatamente, né? Exatamente. Olha, muito boa essa live, pastor Rodrigo. Boa a nossa fala, boa a linha do tempo, né? A linha do tempo, você vê que tem um povo inteligente aqui nessa linha do tempo, interagindo, fica muito bom, né? Nós estamos falando aqui o assunto, as pessoas já estão interagindo e dando nome aí das empresas e falando, interagindo, então se torna muito bom, né? Quando você entra num assunto e tem um povo inteligente aí na mesma linha de raciocínio, a live se torna mais suave, né? Às vezes tem alguém aqui no nosso meio que você tá ouvindo essa mensagem, né? Porque na verdade é uma live de informação, mas também é uma live de alerta, né, pastor Rodney? A gente passa a mensagem, a informação, mas também prega a palavra. E se tiver alguém afastado, ou você que ainda não aceitou a Cristo, chegou a hora, né? Verdade. Escreva aí na linha do tempo: pastor, estou aceitando, estou voltando. Nós vamos estar orando por você, porque o tempo, irmão, não é tempo mais de se preparar. É tempo de estarmos preparados, né, pastor Rodney? Exatamente, já não é tempo de nós estarmos... Tem pessoas que dizem, eu estou tão triste, eu estou pensando em dar um tempo. Não é época de dar tempo, é época de ganharmos tempo. Você está vendo aí os sinais, essa live aqui nós só falamos dos sinais da vinda de Jesus. E concluímos com um dos sinais que está escancarado aí, a linha do tempo interagindo, mais uma vez eu agradeço, interagindo com muita perfeição a respeito desses sinais aí, de tudo que envolve essa pessoa que está aí no Brasil e toda essa coisa toda. Não estamos afirmando nada, estamos apenas dizendo, né, que a igreja tem que estar avaliando tudo. E não há tempo de nós estarmos aí distraídos.
Já imaginou? Depois de tanta informação, depois de conhecer Jesus, depois de ver gente curada, de participar de cultos, de saber que Jesus é o caminho, o arrebatamento acontecer, você fica aqui? Acho que não é uma coisa que não passa pela sua cabeça. Eu não imagino que você pensa em ficar aqui após o arrebatamento na expectativa de ir depois, de subir depois. Não, meu amigo. É agora ou nunca mais. Não se iluda. Nós precisamos colocar nossa vida no altar de Deus, servir o Senhor no temor e na sinceridade, ser uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo na face da terra, testemunho no comportamento, testemunho no jeito de viver, na postura, testemunha no sentido de se posicionar, assumindo um lado. Eu sou de Jesus. Não tem essa de ficar em cima do muro. Eu sou de Jesus, mas eu também gosto lá da mãe da escuridão. De vez em quando eu estou lá no meio dos idólatras, mas de vez em quando também eu gosto de ler o Alcorão, né? O que custa, né? Eu estar lá fazendo o jejum do Ramadã? Quer dizer, não funciona, você tem que assumir um lado. E o lado que nós te aconselhamos é Jesus. Sai de cima do muro. O muro não pertence a Deus. O muro pertence ao diabo. Saia de cima do muro. Escolha um lado. Sirva ao Senhor de verdade. E coisas grandes estarão acontecendo na sua vida. Você que quer voltar, reconciliar, você que quer aceitar Jesus, escreva na linha do tempo. Eu quero, né? Eu quero Jesus. E nós vamos orar por você e pela sua família, pela sua história. Coisas grandes irão acontecer, né? Pastor Rodrigo vai fazer a oração por você. Olha a irmã Rosana voltando aí, ó. Reconciliando. Que bênção. Mais alguém, meus irmãos? Vamos orar, né, pastor? Vamos estar orando. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós adentramos a Tua presença, Pai. E eu quero apresentar a cada irmão, a cada irmã que está conosco aqui nessa live, Senhor. Aquele irmão, meu Pai, aquela pessoa que está voltando para Jesus agora, meu Pai. Essa pessoa que, quem sabe, está te aceitando, escreva o nome dela, meu Pai, agora, no livro da vida, Senhor. Oh, meu Deus, se acontecer, meu Pai, o arrebatamento, eu quero crer, meu Pai, que essa pessoa subirá conosco, meu Deus. Que essa pessoa que está te aceitando agora, esse irmão que está, meu Pai, essa irmã que está voltando agora, que venha receber o abraço do Teu Espírito Santo. Pai, essa pessoa que está enferma, que o Senhor venha estar curando agora, meu Deus. Nós repreendemos toda a enfermidade agora, do alto da cabeça às plantas dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, também eu oro em favor do pastor Claudinei, Senhor. Que o Senhor continue usando ele, meu Pai. Abençoa mais e mais esse canal, que ele cresça 100 vezes mais. Também, Pai, abençoa a minha pessoa, abençoa o meu canal. Põe as Tuas mãos, Senhor. Deus, abençoe também a live de hoje à noite, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando também, meu Pai, não só o Brasil, mas o mundo, meu Deus. Põe as Tuas mãos. Repreenda, meu Pai, todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças Aleluias. a Deus. Que maravilha. Qual que maravilha. será no futuro teu lar? Oh, glória. Ó, meu amigo. Meu amigo. Escolha vida ou morte, convém a ser. Oh, glória, muito bonito esse louvor, né? Amanhã muito tarde, hoje. Aleluia. É forte. É benção, é benção, é benção. Obrigado, Juraci. Achei esse canal há 2 dias e vou continuar seguindo. Obrigado, Juraci. Vamos caminhar junto, como muitos que estão aqui estão fazendo, né? Vamos dar as mãos e caminhar pela verdade, pelo evangelho. Nós já escolhemos um lado, né? Nós já decidimos um lado, pastor Rodrigo. E desse lado nós não vamos abrir mão. Ainda que custe a nossa vida, nós estamos do lado do Senhor Jesus. Até o fim. Não podemos recuar, irmão. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Amém, meu querido. Eu que agradeço o Senhor pelo convite, né? Mesmo eu tô assim, um pouco... Não tô 100% ainda da saúde, mas
Deus tem dado vitória e obrigado pela oportunidade aí no canal, tá bom? E hoje 10 horas da noite. às 10 horas da noite, conosco lá no canal Povo de Deus. Vai ser bênção. Amém. Amém. Não estando bem de saúde, conseguimos fazer uma live de 1h30. Se tivesse bem, nós iríamos 3 horas. É verdade. Deus abençoe a todos, um beijo na sua alma. E eu vou dizer o que o pastor Rodrigo sempre diz: vocês moram no nosso coração e não paga aluguel, ô glória. Deus abençoe a todos. Um abraço e até às 10 horas da noite no canal do pastor Rodrigo. Lembrando que às 19 horas, 7 horas da noite, temos a live no nosso canal secundário, que é o canal MME. Vamos pra cima em nome de Jesus.